Estou com a garganta bastante doendo hoje, foi um dia bastante difícil. Acho que quem respirou um pouco de gás deve estar assim como eu. Estava perguntando agora para os policiais como é que eles sobrevivem a tanto gás. E aí eu fui informada que boa parte deles não foi alimentada hoje, presidente. Que eles não receberam lanche. E isso não é defender ninguém e não respeitá-los como trabalhadores humanos que são. Então, aqui fazer um alerta para esse dia duro em que eles combateram tão tristemente contra outra categoria de servidores. Ninguém se levantou aqui para lembrar da organização, da refeição dessas pessoas. Mas, enfim, lamentável a votação que a gente teve aqui hoje, a forma como ela correu, assim como é lamentável todo esse processo da reforma da Previdência no Estado de São Paulo. O Brasil como um todo, o Estado de São Paulo não é diferente, sofre de um problema, que é um problema da notícia simplificada ou das ondas da moda e etc. Porque eu ouvi gente falando aqui em cima na tribuna, justificando o seu voto, que vai votar a favor da reforma da Previdência porque o Brasil todo está votando. Não conhece qual é o problema do Estado de São Paulo, sequer teve tempo de fazer os cálculos para saber se essa é uma solução, e está que nem a fake news do coronavírus, né? Receitando uísque com limão, porque acha que vai resolver o problema. É como se pressuposto uma doença e saísse por aí receitando antibiótico para todo mundo, para sarar uma doença que a gente sequer sabe se existe e qual é ela de fato. É muito triste assistir o que a gente assistiu hoje. É muito triste que as pessoas tenham se machucado, que servidores não puderam participar da elaboração dessa reforma e que a gente tenha votado às pressas sem sequer saber até o final o que está votando. Porque, mais uma vez, eu estou vendo os meus colegas, até os que são Doriana, que são da base do governo, correndo, tentando entender o que está mudando, o que estão fazendo, o que o governo está querendo dessa vez. As novas emendas conhecidas hoje pela manhã, eu fiquei ali a manhã inteira tentando entender o que estava acontecendo. Não sei o que vai vir na tal da aglutinativa que querem votar amanhã cedo. Enquanto isso, 13 pessoas já foram encontradas mortas na Baixada Santista, 45 continuam desaparecidas. Já falamos aqui sobre os bombeiros também. A Defesa Civil continua sem braço para trabalhar. A previsão continua sendo de chuva. E a gente aqui encastelado, nesse castelo de mármore, protegido pelo gás lacrimogênio vencido da Polícia Militar, sem nos debruçarmos sobre a vida dessas pessoas. Eu queria propor, presidente, e a todos aqui, que a gente cancelasse essa pressa, essa sangria desatada por um Estado que não está doente, que não tem problema com a Previdência e que não vai entrar em colapso amanhã, para fazer uma visita à Baixada Santista, para entender que a possibilidade de colapso do Estado de São Paulo pode ser causado pelas chuvas, pelos desastres naturais, pela alteração do regime de chuvas nos próximos dias, se a gente não se mexer para fortalecer a Defesa Civil, para fortalecer os municípios, para abrigar os desalojados, para tirar as pessoas de morros, para tirar as pessoas de beira de córrego, para dar abrigo e para ajudar os municípios a se reconstruírem. Reconstruir suas barragens, reconstruir suas pontes e voltarem à normalidade. Esse é o colapso eminente do Estado de São Paulo. Esse é o risco eminente do Estado de São Paulo. Essa deveria ser a nossa pressa hoje. É por isso que nós deveríamos estar aqui. Mas parece que ninguém se preocupa. Parece que essas vidas não importam. Que o déficit de servidores para atender essas pessoas em risco não importam. O Estado não está em colapso. Se existe rombo na Previdência, eu não conheço. Até mesmo Dória e sua trupe de secretários diz que a reforma é preventiva. Então, por que essa sangria desatada? Por que o autoritarismo? Por que a falta de participação das pessoas? Por que fechar o microfone de deputadas? Por que tanta bomba? Por que tanto sangue? Por que tanto suor e tanta lágrima? Para que tamanho autoritarismo?
não é sobre a vida das pessoas ou sobre a saúde do Estado. Não é. Porque se fosse sobre a saúde do Estado, a gente está agora reunidos na sala da presidência, estudando como é que a gente ia socorrer os municípios que estão agora em situação precária por conta das chuvas. E o governador não disse um A. Vou aqui parafrasear Marcelo Adnet. Está correndo de um lado para o outro para desafogar os empresários, seus amigos, porque as pessoas podem morrer debaixo d'água porque esse Estado não se mexe, porque esse parlamento não se mexe, porque João Dória não se mexe. Para você, servidora, servidor, que está acompanhando, população do Estado de São Paulo, que está preocupada com os serviços públicos e não entendeu ainda o que está acontecendo, quero dizer que poucas pessoas aqui entendem, viu? Já comecei a minha fala dizendo que está todo mundo correndo aqui. Ó. O pouco de parlamentares que estão aqui na minha frente agora estão tentando entender o que vai ser a proposta de PLC que pretende se votar mais tarde aqui na Assembleia Legislativa. É tudo assim, é correria do jeito que o governador quer. Mas votamos em segundo turno a PEC, na manhã de hoje até por volta das 2h30 da manhã, numa votação em que o governo sofreu. Reza a lenda que mandou até helicóptero buscar deputado na primeira votação. Não sei se é verdade, mas que foi apertado e teve que se mexer mesmo para que conseguir os votos cravados, isso a gente viu, fez muito malabarismo. Deputado que nunca conseguiu falar com o secretário estava recebendo ligação aqui, perguntando se queria conversar, se tinha alguma coisa que podia fazer. Um desespero para competir com os liberais de plantão, que usam só a marca contra o povo, contra a vida das pessoas, sem consequência do que estão falando ou fazendo. Porque todos os economistas apontam que o equilíbrio da balança do Estado, se não feita com responsabilidade, com cálculo, pode levar o Estado a um lugar de depressão. A uma depressão econômica, porque são muitos servidores que ganham pouco, que não fazem poupança e que gastam imediatamente o que ganham. Quando você aumenta a alíquota de contribuição para servidores que ganham 1, 2, 3 salários mínimos, eles deixam de comprar. E é muito dinheiro que deixa de ser injetado diretamente no comércio, em outros setores da economia do Estado. E aí sim, o Estado vai ter problemas econômicos até para os empresários que Dória gosta de desafogar. Essa pressa desatada, essa sangria, essa dor, essa luta à custa dos servidores que bravamente lutaram hoje. Mulheres, professoras, eu vi tantas resistindo por si, pelas que virão depois, pelas suas famílias, porque a grande maioria sustenta suas famílias até mesmo depois de aposentadas. Hoje é alto o percentual de famílias que são sustentadas por aposentados mais velhos por conta dos desempregos. Podem procurar no seu círculo familiar. Sempre tem um aposentado que segura o filho, que segura o neto, que é a peça-chave central na economia da família. Por isso, as pessoas estavam lutando tão bravamente hoje, sem que o presidente aqui do lado sequer se mexesse nessa cadeira, colocando em risco as pessoas, os trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa, nós parlamentares, colocando em risco todos nós para uma votação que não representa uma urgência. Porque eu queria muito que me dissessem qual é a urgência para dias tão trágicos, como que a gente tem vivido nos últimos dias. A gente está aqui horas e horas e horas tentando aprovar uma reforma que, no fundo, quase nenhum deputado entendeu ainda por que está votando, o que está votando, para onde vai levar essa reforma. E não pode ser um Estado que só faz o que o governador João Dória quer. Eu coloco o desafio aqui. Eu gostaria muito que a gente acompanhasse a Adriana Borgo, o Caio e os outros deputados aqui da Baixada Santista, até a Baixada Santista, para a gente entender qual é o tamanho do problema que o Estado de São Paulo e o Sudeste vai continuar encarando com as chuvas, e que o Estado de São Paulo não tem nenhum plano,
nem de emergência para socorrer o pós, nem de prevenção, para evitar que no ano que vem nós estejamos a essa altura do ano chorando novas mortes, lamentando a perda de novos bombeiros, lamentando a falta de trabalhadores na defesa civil, lamentando a falta de recursos para acolher desalojados e desabrigados. Essa deveria ser a nossa preocupação e nossa urgência. Enquanto isso não for a nossa preocupação e nossa urgência, a vida real das pessoas, o problema real da população de São Paulo, não faz sentido manter tudo isso daqui. A verdade mesmo, senhores, é que a maioria aqui só está aqui esperando o governador não parar de beneficiar o seu campo eleitoral, o seu curral eleitoral e a sua cidadezinha para sair candidata agora no meio do ano. Mas vai sofrer, todos esses irão sofrer, porque o meio do ano é logo ali. E os servidores são a grande máquina nos seus municípios, porque a maioria são policiais, professores e etc. Vai sofrer porque vai ser cobrado lá na ponta, mais tarde, a votação dessa reforma.